Senhoras e senhores, está no ar mais um Toca Podcast. E nesse final de semana, a gente vai tratar aqui no programa sobre um assunto que você vai ter muito interesse e muita curiosidade. Eu estou falando de empreendedorismo. A gente vai falar sobre o lançamento de um livro que, olha, mudou a vida de muita gente. Ou melhor, conta histórias de pessoas que tiveram a vida transformada por conta de um projeto que surgiu aqui em Curitiba. E quem está sempre aqui comigo no podcast é quem? Paulo. Olá, amigos da Toca! Finalmente o frio deu uma trégua aqui em Curitiba e trouxemos uma pessoa super interessante para conversar conosco. Quem é essa pessoa e qual é o nome do livro? Ela que é a fundadora do Clube da Alice e está lançando o livro O Jeito Alice de Empreender. Mônica Berlitz, seja bem-vinda! Boa tarde, obrigada pelo convite. Mônica, é muito legal poder conversar contigo, porque afinal, há 8 anos você teve uma sacada de mestre, né? Que foi criar um grupo de mulheres, uma comunidade, acho que começou no Facebook mesmo, né? Que reuniu aí milhares de mulheres ao longo dos anos. Hoje já são mais de 560 mil empreendedoras, mulheres que criam, que pintam e bordam na vida, né? Como que foi esse início? Quando que deu esse start? Você fez um comentário, começou no Facebook. Ainda somos no Facebook, com muito orgulho. Acho que é fortíssimo, né? Sim, não existe outra plataforma que ofereça ferramentas para fazer o que a gente faz fora o Facebook. Então, nós estamos lá com muito orgulho. E quando começou, assim, foi um grupo de amigas em que vocês, vamos montar aí uma comunidade para a gente oferecer os nossos produtos? Como que surgiu isso? Então, a ideia é um pouco mais antiga, assim. O meu pai é maçom. E eu sempre via ele falando assim, quando a gente ia comprar alguma coisa, compra de um irmão maçom. Por que você vai comprar de uma pessoa desconhecida? Compra de um irmão. E a maçonaria sempre foi algo que trazia para o meu pai uma segurança muito grande, assim. Sim. Ele acredita que ele nunca está sozinho, que se acontecer alguma coisa, um irmão vai socorrê-lo, né? Isso é muito bacana. E eu sempre olhei para aquilo e falava, puxa, isso falta entre as mulheres, né? E quando me colocaram na época, hoje a gente chama de comunidade, mas naquele tempo eram os grupos do Facebook, né? Que não existia ainda essa moda da comunidade. Eu olhei para aquilo e falei, puxa vida, me colocaram num grupo com 2.000 mulheres. Falei, gente, quanta mulher! Olha que coisa interessante. Alguém tem que organizar esse negócio aqui. E é lógico que eu já metida que sou, né? Comecei já a organizar alguns eventos nesse grupo, mas esse grupo tinha um foco só de conversa, assim, não tinha um foco de empreendedorismo. Já se chamava Clube da Alice? Não, era um outro grupo. Ah, era outro grupo. Era outro grupo. E daí, eu comecei a reparar nos eventos que a gente organizava, que muitas eram empreendedoras, né? Falei, puxa vida, né? Se a gente pudesse conectar essas mulheres, uma oferecer um desconto para outra. Quanto potencial, né? Muito, imagine, 2.000 mulheres de Curitiba, né? E todas dispostas a se encontrar. Então, os 2 eventos que nós fizemos lotaram rapidíssimo, assim. A gente viu que realmente as pessoas queriam se encontrar. Aí, na época, eu tinha meu estúdio de fotografia e eu falei, vou chamar algum... Eu sou fotógrafa também. Quer dizer, eu fui um dia porque o Clube da Alice engoliu essa atividade, né? E eu chamei algumas mulheres ali que eu identifiquei que poderiam ser bacana para começar essa conexão. Eu falei, olha, tenho uma ideia. Vocês podem vir no meu estúdio, depois a gente sai para comer uma pizza? Elas, legal, né? E eu apresentei toda essa ideia do Clube da Alice, que era, tipo, a minha ideia de colocar nesse grupo que eu participava, né? E quando eu terminei de falar, empolgada, assim, ficou aquele silêncio. Aquele cri, cri, cri. Será Até que uma falou assim, vamos comer a pizza? Aí eu falei, puxa vida, gente, a minha Veio ideia pela pizza. não é boa, né? E ali eu voltei para casa frustrada, né? Na época, eu por conta do meu trabalho de fotógrafo, eu fazia uma revista digital chamada Palpite de Alice, que a Alice já vem de mais tempo. E aí eu voltei para casa, assim, falei, puxa vida, ninguém gostou da minha ideia, né? Aí a minha sócia que fazia a revista comigo, eu falei, Ive, vamos fazer um grupo pra gente? Vamos criar esse grupo, né? E daí a gente começa a fazer. Ela, ai, Mônica, não gostei desse formato, desse negócio de grupo, porque é muito chato, a gente tem que conviver com pessoas que nem sempre a gente concorda. Era uma época política, assim. Sim. Aí eu falei, Ive, quer saber? Eu vou criar. Daí ela, mas não vamos perder o nome da nossa revista, que é o Palpite da Alice, as pessoas vão confundir. Aí eu olhei para ela e falei assim, eu vou criar o Clube da Alice. E assim nasceu. Show! Assim nasceu. Melhor sacada. E no primeiro final de semana,
sem colocar no outro grupo nada, só uma amiga chamando a outra, nós tínhamos as 2.000 mulheres. De novo. De novo. Caramba. Novas 2.000 mulheres, né? Sim. Não exatamente as Não mesmas exatamente as mesmas. daquele Eu acho grupo. que essa ascensão que o Facebook proporcionou para muitos grupos, inclusive, trouxe resultados inimagináveis. Eu lembro que há cerca de 10 ou 12 anos atrás, talvez uns 10 anos, eu participava de um grupo chamado Mulheres do E-Commerce, que eram amigas também, que resolveram se encontrar, muitas delas trabalhavam com esse comércio digital, já na época, assim, era uma coisa que estava engatinhando, nem se compara aos moldes do que a gente vê hoje, Sim. o Instagram, enfim, nem era o foco, né? O foco era o Facebook mesmo. E a gente já via ali também aquela questão do vamos nos encontrar, vamos trocar ideias, vamos trocar contato, por que a gente não pode trocar com a amiga, dar valor, né? E fazer crescer a amiga também, né? E, aliás, mandar um beijão para a Grazi, que foi uma das incentivadoras desse grupo, a Grazi Mascarello. E depois veio o Clube da Alice, e aí veio essa revolução toda. No começo, até a gente não entendia muito quando entramos no Clube da Alice. Eu entrei, devia ter o quê? Umas 20.000 mulheres na época. Foi muito no início. E se oferecia de tudo nesse grupo, né? As pessoas não entendiam muito bem ainda qual era a proposta, né? Como que foi delineando a proposta do grupo? Então, Porque tinha propaganda de tudo lá no começo, né? esses dias até numa mentoria com o Facebook, eu até fiz esse comentário. Falei, gente, quando eu criei o Clube da Alice, a primeira coisa que me passou pela cabeça, assim, não vai ter regras, as pessoas têm bom senso. Não demorou muito para descobrir que elas não tinham bom senso e que precisava de regras. Até hoje eu passo na frente de uma loja, que foi a loja que me fez criar a primeira regra do clube, que era um post comercial por semana, porque ela postava milhões de casacos. Você entrava no Clube da Alice, você só via os casacos dela. Então, foi ali que surgiu a necessidade da primeira regra, né? E no começo, a gente não moderava esses posts na entrada. As pessoas postavam e depois a gente trabalhava sobre denúncias, né? E depois Sim. nós fomos entendendo os riscos que a gente corria Pra também. daí pensar em ter uma moderação, no caso, né? Sim. Porque O meu marido, advogado, ele olhava aquilo e falava, meu Deus. Não, gente, você vai dormir, você não tem ideia do que você pode acordar com um BO é verdade. enorme de alguém falando mal de alguém, né? E você tá proporcionando esse espaço, porque uma coisa é você falar mal de alguém no seu perfil pessoal, você vai atingir acaba respondendo X por mil isso também, pessoas né? ali, né? E se isso engajar, talvez vá. Agora, quando você abre uma comunidade que você pode atingir um número hoje, né? 560 mil mulheres, né? É muita uma proporção coisa. muito grande. Então, realmente, assim, ficava um pouco confuso. O que pode postar, o que não pode? E a gente foi aprendendo com o tempo. Por exemplo, pegar um exemplo. Queijos, né? Sim. Era uma coisa que eu não me preocupava. A pessoa fazia o queijo em casa, vendia. Colocava lá para vender, ok. Ok, né? Aí a gente foi comunicado sobre o perigo de se vender Claro. produtos de origem animal, Claro. que esses queijos precisariam ter um registro. Uma Aí, certificação, Uma né? inspeção. e precisa, né? Então, hoje a gente faz esse controle. Então, nós não permitimos, por exemplo, nada de marca, desde que a pessoa não comprove a origem para gente, para evitar a falsificação. Claro. Né? Então, a gente trabalha muito com isso. E daí as pessoas não entendem. Ah, são muito chatas. Ah, não pode nada. Quando você fala não para uma A gente pessoa, não pode começa a nada. restringir, Não a gente pode começa nada, né? nós percebemos como que as pessoas são, né? Sim, Porque exatamente. muita gente, em vez de talvez tentar superar o obstáculo, né? Ah. Ela vai achar mais fácil reclamar, né? A do queijo, por exemplo. Na época, eu pesquisei e fui entender como que a pessoa poderia conseguir uma certificação. E é mais simples do que elas imaginam. Claro que é. E eles não estão lá para ir na casa da pessoa, escondido, para multar nada. Eles querem orientar, querem que as pessoas façam o correto. Mas aí as pessoas falam, não é para mim, eu sou muito pequena. Mas, gente, você não quer crescer? Não, né? é como se uma vez eu ouvi de uma pessoa que dizia assim, não, mas para eu trazer uma nutricionista aqui para fazer, para medir, para eu poder fazer o selinho nutricional, vai sair muito caro. E aí uma pessoa do lado falou, não, a moça foi lá e fez para mim por X, não me lembro o valor, mas Sim. era irrisório, assim. E as pessoas, elas falam não antes de pesquisar, né? Que parece que é uma coisa, tipo, fora da realidade delas. Até quando a gente começou a ir mais a fundo, principalmente com produtos licenciados, né? Então, quem faz camiseta, faz caneca, acha que pegar o Mickey,
vai lá e faz. Não, E mas não sou é eu. assim. Não é assim, não é assim. Existe toda uma regra, uma licença. E nós fomos atrás disso, fomos na Associação da Brasileira, como é que é? Eu esqueci o nome da sigla agora, até tem uma matéria no nosso site, onde a gente explica para a pessoa, olha, quer produzir uma coisa comigo? Tá aqui, ó. E não é nada só licenciar. absurdo, assim, não é uma coisa tipo, nossa, é só para grandes marcas. Não, você pode conseguir também, né? E a gente abriu aqui a entrevista falando justamente do teu livro, porque afinal, depois de 8 anos, muitas histórias iguais às do queijo surgiram. Essa ideia do livro surgiu ao longo desse período todo, né? O meu melhor amigo, Felipe, ele sempre falava para mim, meu Deus, isso precisa se transformar em... Você precisa eternizar essas histórias, né? Porque eu sempre dividindo com ele as coisas que acontecem. Ele falava, gente, precisamos fazer alguma coisa com isso. E a história do livro sempre ficou na minha cabeça. Sim. Mas e tempo, né? Porque não é tão... Toma muito. Não é simples, né? E daí isso sempre era um projeto que ficava engavetado. E daí a Ideal Books de São Paulo me procurou ano passado e falou, vamos fazer um livro da Mônica? Eu falei, da Mônica não. Eu não tenho uma história, não acho que eu tenho uma história para se transformar num livro ainda. Falei, vamos fazer um livro do Clube da Alice? Esse eu topo. Nossa, aí perfeito. ele disse, a gente vai ter que misturar um pouco a tua história Claro. com a do clube. Falei, aí tudo bem, né? Faz sentido. E daí eles me ajudaram, colocaram uma ghostwriter me ajudando, né? Claro, Isso, claro. até com as entrevistas. Agora, a grande dificuldade foi saber quais histórias escolher. Quem São iria falar pelo muitas. clube, né? E eu estou usando até uma cola aqui, porque o projeto ele foi o único escolhido na América Latina para participar de um estudo chamado O Poder das Comunidades Virtuais por um laboratório de governança da Universidade de Nova York. Olha só. Muito Essa legal. história rompeu Não, fronteira. isso é Muito reconhecimento, legal. né? Não, muito, muito, assim. Foi Eu sensacional. digo, porque quem está aqui dentro, obviamente, tem uma noção do poder do projeto, né? Sim. Mas quando vem alguém de fora e trata o teu como um case de sucesso, digo, aí, pô, não tem nem Olha, o só que para falar, vocês né? terem uma ideia, com a Universidade de Nova York, com todo esse estudo que a gente participou junto, eu descobri com eles que existem 70 milhões de líderes de comunidades no mundo. Nossa. Então é muita gente fazendo a mesma coisa que eu faço. Lógico que cada um num tema, existem os mais variadas comunidades no Facebook e que causam os mais variados impactos também. Eu escrevo para a revista Pinó uma coluna onde eu entrevisto líderes de comunidades contando histórias. E é impressionante, gente, o impacto que essas Voltado mais comunidades... para a área empresarial ou De tudo. de qualquer De coisa? tudo. Minha última coluna chama-se Clube dos Parafusados. É uma moça que teve que fazer uma cirurgia de escoliose, teve que pôr muitos parafusos. Sim. E durante a cirurgia dela, ela descobriu que as pessoas têm muitos direitos que elas não desconhecem. Sim. Né? E daí ela criou isso, ela começou a estudar, foi estudar fisioterapia Nossa. depois por conta do problema dela, e ela leva esse conhecimento para muita gente. Então, é uma comunidade que causa muito impacto para aquelas pessoas que precisam, né? Então, para os parafusados. Então, existem, assim, comunidades E seria incríveis, essa, né? talvez, a comunidade, vamos dizer assim, mais impensável, né? Digo, porque pelo menos nunca me viria na cabeça a ideia de uma comunidade dos parafusados. Sim. Ou você tem mais alguma coisa no teu repertório de comunidades assim que é diferente, que as pessoas não imaginam? Não, eu tenho uma que eu acho ótimo, que eu até entrei na comunidade e falei, gente, não é possível que as pessoas criem uma comunidade para isso. De fãs do Ebanks. Nossa, Do Ebanks? Da instituição? Do banco. Bom, será que foi eles que colocaram em cima, acho que do Edifício Itália, acho que tem hoje um letreiro do Ebanks, se não me E engano. tem a outra comunidade que é do Nubank, de pessoas que amam o Nubank. Sabe que o Nubank, assim, a minha, como eu desconheço todas essas comunidades, vamos dizer, a minha limitação nesse aspecto, até me faz imaginar o porquê, porque o Nubank é revolucionário de certa forma, né? Digo, a ideia dele, né? Mas é muito legal. E as pessoas desse Nubank, elas têm maior orgulho de usar roxo, Claro. dos presentes que eles ganham. Eles brigam. Porque quem que ganhou? Por que você ganhou? O que você fez para ganhar isso? Gente, para mim é surreal. A pessoa ter um amor tão grande a um banco. Mas hoje, muitas marcas descobriram isso, que nas comunidades você transforma os clientes em brand lovers, né? Tipo, as Exatamente. pessoas começam a amar você tem e esse te defender. poder de transformação. E ao longo desse período do Clube da Alice,
vocês chegaram a criar algum tipo de grupo para orientar essas mulheres a crescer, a trabalhar o empreendedorismo junto com O elas? Sebrae da Alice. Porque assim como ela falou da história do queijo, da moça que não sabia o caminho para chegar, para conseguir uma certificação, muitas vezes é isso que falta, né? É alguém É uma orientação, puxando a né? mão e dizendo, gente, ó, é por aqui, né? Sim, a gente tem inclusive uma comunidade paralela, Paralela. que se chama Empreender Agora Vai. Olha. Então, com a ideia de levar informações, né? Aí essa área não sou eu procuro focar muito em levar informações de como que elas podem utilizar o melhor das comunidades para divulgarem seus produtos e seus serviços. Agora, se falou em Sebrae, a gente criou com o Sebrae, estamos no meio do caminho, um Sebrae Experience Clube da Alice. Que legal. Bem legal, assim, Focado só no público feminino. focado em ensinar a usar o melhor das comunidades, porque as pessoas confundem o algoritmo do Facebook. Então, acho que a nossa maior dificuldade é fazer com que a empreendedora entenda como utilizar. Claro. Porque não basta chegar lá e fazer um post. Você vai chegar lá, você vai ser ninguém. Se você, postar comercialmente, não for humanizado, são vários pontos que são muito diferentes de postar na tua página, postar no teu perfil pessoal, postar no Instagram A e questão uma de comunidade. alcance, talvez, público-alvo, né? O Muito. nicho. As- É o BI, né? De certa forma, né? As comunidades são orgânicas. Não existe nenhuma forma de impulsionamento dentro de É isso que eu ia comunidade. perguntar, se dava para patrocinar um Não, post no Clube da Não, Alice. e a gente até briga com o Facebook por isso, porque seria ótimo. Claro. Ia ter um monte de gente interessada em fazer isso. Só que as pessoas leigas, elas não entendem. Elas acham que, eu tenho um superpoder, o que só minhas amigas que fazem sucesso, né? Quem dera, eu queria daí eu mesmo ia fazer muito sucesso, né? E não é assim. Eu também luto com o algoritmo. Né? Sim, sim. Todos E nós. a minha pergunta, eu acho que vai ser até um pouco simplória, talvez os seus fãs já saibam a resposta, mas para quem não te conhece, Ai, né? fãs, achei... Quem é a Alice? Alice! Você não vai fazer a pergunta direito? É assim, ó. Por que Clube da Alice seu nome é Mônica? Então, eu pergunto quem é a Alice. Você deve ouvir sempre. Eu posso falar que eu tenho uma... Assim, na minha cabeça, quando eu faço essa pergunta, eu sempre já procuro uma espécie de... uma possível resposta, né? E eu imagino que é um nome que durante um tempo, representou pelo número de Alices que nasceram, né? Vamos ver se é algo Olha, parecido eu já com escutei isso. umas lendas que a Alice era uma amiga minha, que estava muito doente, que eu criei o grupo para Eu digo porque ela. tinha uma época que todo mundo dava nome de Alice pra filha e Arthur pro filho. Teve um modismo. É daí que vem a minha possível resposta. Ainda tá no ranking dos nomes né? mais escolhidos para meninas. Na verdade, a Alice é a Alice do País das Maravilhas. Olha, mesmo. que legal! E assim, eu sou... Uma das coisas que eu faço também, eu escrevo roteiros para musicais e eu adoro personagens. Eu sou apaixonada por personagens. Legal. E a Alice sempre foi para mim, assim, encantadora, né? Eu acho que a Alice, com 150 anos, ela é super moderna, né? Ela tem um posicionamento moderno. E quando a gente criou a revista digital, ela era o palpite da Alice. Então, nós transformávamos mulheres em Alices. Então, a gente fazia uma produção com roupas modernas, mas sempre inspirada na Alice. E pensando que as leitoras e depois as participantes do grupo, que elas tivessem as características da Alice. Então, que ela fosse curiosa, questionadora. Então, a Alice, assim, uma das coisas que eu mais gosto da Alice, ela encontrava muita coisa diferente no País das Maravilhas, né? Ela ia, muita coisa diferente. E ela questionava, né? Ela não aceitava aquilo de cara. Só que mesmo que ela não concordasse, ela respeitava. Né? Seguir a vida. Já imaginou coisa linda assim na internet? Isso Todo no mundo mundo, fosse né? assim, tá tudo bem. Você não precisa gostar de tudo. Não precisa entender tudo, mas né? precisa respeitar. E né? você pode perguntar, você pode questionar, não tem problema nenhum. Então, a ideia era Cara, essa. não, que definição show de bola, assim. Eu vim com uma resposta simplória, pré-formatada, né? Imaginando que fosse algo assim. E, na verdade, é muito mais legal do que isso. E aí eu te pergunto, será que se você tivesse um clube, então, desse negócio para homens, seria tipo um clube do Shrek ou do Pernalonga? Eu não vejo homens fazendo. Meninas, me corrijam. Eu também Mas eu vejo. não consigo ver isso, assim. A forma, porque é até interessante. As pessoas falam assim, você que criou essa ideia de uma chamar a outra de Alice. Não, isso foi orgânico. Elas começaram a se chamar de Alices. E, assim, uma das coisas mais interessantes para mim é que as pessoas vêm e falam para mim assim, você viu aquilo que aconteceu, o que aquela pessoa fez? Aqui isso não é coisa de Alice. Nossa. Já Tipo, é virou como se uma característica. É uma característica, assim. Então, tipo, a pessoa que fez aquilo, ela nem merece ser chamada de Alice, né? Nossa, isso é fantástico. E eu não expliquei isso pra ninguém, gente. Tipo, foi uma coisa
coisa natural. Não cheguei no começo do grupo e falei assim, olha, o grupo é assim porque eu quero que vocês sejam assim. Claro, Não, claro. Foi se transformando foi se naturalmente. transformando. E uma das tuas conquistas também foi, e eu acho que aí abriu muitas outras portas, foi a loja no Shopping Miller. Sim, Eu acho que isso sim. foi brilhante. É mesmo, né? Lembra? Sim. Era maravilhosa. Sim. É, ainda, né? Eu acho que ainda tem o espaço de vocês lá ou não? Não, no Miller não. É aquilo, a gente vai se transformando. O Miller é muito interessante até o lançamento do livro. Hoje Foi nós lá, né? estamos no Shopping Cristal. Sim. E mesmo a gente estando no Cristal, eu fiz questão de fazer o lançamento no Miller, porque a nossa história no Miller foi muito forte. Foi onde começou ali, né? E A primeira sabe, loja. até né? hoje eu chego no Miller, os seguranças me chamam pelo nome. Sabe assim, a gente Ou te criou... chamam de Alice. Não, não, é muito legal. Eles falam assim, gente, quando que você vai voltar? Porque todo mundo veio aqui perguntar de você. Perguntando. É muito bacana. A gente, tipo, meio que o Miller virou a casa do Clube da Alice. As pessoas elas chegavam lá e se sentiam em casa, né? Então, e foi um convite também, foi uma coisa muito louca. Nós fizemos a primeira corrida do clube e entregamos o kit da corrida lá no Miller. Foram 2.400 inscritas. Nossa. E aí elas chegavam, porque o nosso público é diferente, assim, a corrida, por exemplo. A mulher que sempre quis fazer uma corrida, mas ela, puxa, será que eu vou? Será que isso é para mim? Do Clube da Alice ela vai. Porque né? uma amiga Tipo, puxa a outra também, né? Pô, do Clube da Alice. Ninguém vai me julgar lá, né? Eu tô Sim. indo, tô entre amigas. Aí elas iam, buscavam o kit, pegavam aquela camiseta linda, a viseira. O que que uma mulher faz? Quero um tênis, quero uma calça, para combinar com a camiseta. Você imagina o que isso gerou dentro do shopping de movimento naquele final de semana. Claro. Aquela mulherada toda com aquela sacolinha. Que, aliás, comprando. a mulher é o grande público, né? Que eleva o Sim, ticket de sim, compra, o ticket sim. médio de compra em qualquer shopping. Sim, não, e elas, Maravilhoso. não, eu vou na corrida, quero isso novo, quero aquilo novo. E daí os lojistas do Miller falaram, gente, vamos fazer alguma coisa com o Clube da Alice aqui. Daí eles nos chamaram, falaram, olha, a gente tem uma loja que vai ficar vaga por 3 meses, vai ser o elevador do shopping depois. Vocês querem fazer alguma coisa aqui? Não, mas eu vou fazer o quê no shopping, né? Na época, nem pensava em loja colaborativa, nada. Aí o meu amigo da ideia do livro, que é o arquiteto dos nossos projetos, Sim. falou assim: põe uma cadeira lá, igual o Papai Noel, fica sentado lá tirando foto. Olha, que lindo, né? Vou ficar o dia inteiro sentado no shopping tirando foto. Não. Melhor não. Aí a gente ficou e ele falava: não perde, porque a marca estampada nesse corredor do shopping vai ser Vamos vai resolver ser qualquer ótimo. coisa para Vamos colocar fazer ali, né? alguma Mas coisa. não importa. Aí eu falei pra eles, cheguei pro shopping, eu lembro certinho que nossa equipe falou assim: você fica louca, eles vão falar não pra você. Eu falei: tá bom, vou oferecer, né? Falei, posso trazer as empreendedoras para expor aqui no shopping? Então, pelo menos eu divido o horário E deve com ser elas. o sonho delas, né? Sim. Quem é que pode ter uma loja no shopping, Sim. né? Exatamente. E eu não tinha ideia do monstro que eu estava criando quando eu tive essa ideia. Aí eles falaram, tudo bem. Pode fazer isso. Aí os primeiros 3 meses passaram, a obra ia demorar um pouquinho mais. Quem ficando? Né? Me lembro que eles falaram assim, quem ficando? Vamos ficando, né? E ali a gente foi aprendendo como vender esse produto das empreendedoras, né? Aí também um sonho que eu tive, que a gente podia dividir entre nós para cuidar a loja. Não funcionou. Não funcionou. Porque da hora que ela ia vender o produto da outra, já não era tão legal quanto vender o dela, né? Claro. Então, enfim, não funcionou. Mas daí elas começaram a pagar uma taxinha, a gente conseguiu, né, contratar uma pessoa para trabalhar lá no shopping. Eu me dividia, tudo bem, foi bem. Aí o shopping nos convidou, quando chegou a hora de fazer a obra, olha, a gente quer fazer um espaço fixo para vocês. Nossa. Uma loja grande para vocês trazerem mais empreendedoras. Aí eu falei, gente, só que eu devo precisar de gente para trabalhar, porque não tem como. E eles foram super legais. Daí a gente tinha uma verba com eles, inclusive, para poder bancar as vendedoras e tudo. E esse projeto foi tão legal que a gente ganhou o prêmio da Abrace, que é a Associação Brasileira de Sim. Shopping Centers, como o melhor projeto de marketing daquele ano. Assim. Que Foi iniciativa incrível, legal. assim, incrível. E daí, como não fazer o lançamento não do livro fazer no lá, Miller, né? né? Claro. Não tem Nossa. E como, agora né? vocês estão no Cristal, então. Sim. E lá também, continua da mesma forma. Não, lá daí Colaborativa, não. porque daí o que eu vi que começou a acontecer? Primeiro, eu cheguei a um ponto que eu tinha 70 empreendedoras que eu vendia o produto delas. Então eram 70 pessoas querendo falar comigo com alguma coisa e não era um projeto que visava lucro pra gente. Então, de repente eu me vi assim, afundada de compromisso,
fluxo de gente, de reunião, de conversar, de entender o produto, por que esse produto não vende, por que aquele vende. E aquilo estava me consumindo muito, muito mesmo, assim. Daí chegou um ponto que eu falei, gente, não dá. O meu papel é ajudá-las no digital, porque enquanto eu estava ajudando 70 fisicamente, eu estava deixando a comunidade, que ajudava muito claro. mais empreendedoras, né? Aí a gente optou por encerrar esse projeto de vendas, e daí quando o Cristal fez essa proposta, eu falei, olha, eu vou, mas com a ideia, foi bem na pandemia, Sim. com a ideia de a gente criar um espaço onde a gente vai fazer nossos vídeos. Na época a gente fazia muita live por conta da pandemia, a Alice TV, e daí mostrava os produtos online, e daí nós fomos ficando lá. Nossa, eu acredito que tenha sido uma transformação grande para todos os empreendedores. A pandemia foi preciso se reinventar e sim, as lives vieram aí para ficar, né? Só que chegou uma época que começou a ficar chato, né? Gente, a gente chegava a fazer três programas assim por dia. Sim. A gente não parava, Agenda não saía em corrida. live, Uhum. porque levava. A gente se preocupou muito com a pequena empreendedora, de levar dicas e daí fazer um programa de entretenimento. Foi super, foi bacana. Foi legal, a experiência, mas cansativo nossa, também, né? também. E agora já não dá mais, né? E agora, esse próximo passo, veio aí, então, o livro, pode vir uma série ou algum outro projeto também no audiovisual, talvez? Então, a gente quer dar os primeiros passos no metaverso, né? Claro, claro. Não, você, na verdade, até como líder dessa comunidade, tem que estar justamente antenada para poder orientar essas pessoas do que é o futuro, né? Sim. Dentro da proposta de vocês. O Facebook, a Meta, ainda não vê o metaverso para as comunidades como algo próximo. Sim. Né? Eles Até falam porque requer uma infraestrutura, provavelmente, que eles ainda estão montando. Para minha coluna na Pinó, eu estive em Brasília com a vice-presidente do Facebook e ela me deu uma entrevista, foi super bacana e é lógico que eu queria saber disso, né? Sim. E ela falou em 5 a 10 anos, eu fiquei até meio porque frustrada, a infraestrutura assim, com do esse metaverso, tempo, eu né? acho que ela não depende só de uma ou outra empresa, né? Ela depende, talvez, de um engajamento global, É isso, algo... é porque é algo maior, né? mundial e daí depende de políticas de cada país, né? Ela deve lembrar, digo, né, o crescimento deve lembrar o que foi o crescimento da própria internet, né? Essa coisa orgânica de pessoas, na medida do possível, contratando serviço e colocando à disposição aquilo que faz de melhor ali, seja em texto, criando ideias como você criou, né, para chegar nesse ponto. E o metaverso acho que é algo ainda que pouca gente sabe definição, sabe para que serve. Sim, né? é muito difícil. Mas a gente já vê exemplos muito legais. Assim, a gente está seguindo os passos da Incepa Roca, que fez a convenção de vendas deles no metaverso. Foi sensacional. Tiveram um acréscimo de vendas de 30% da convenção presencial, representativo. Um público mais velho, né? Que até era um medo deles. Isso foi surpreendente, né? Sim. Então, a mesma pessoa que fez para eles está desenvolvendo o nosso, mas não é na plataforma do Facebook, né? Claro. Por enquanto. E assim, a nossa dúvida é a hora que como que esses metaversos vão se conversar, né? Não, eu me lembro talvez você deva se recordar também que tinha o Second Life, né? Era um aplicativo em que pessoas fecharam negócios dentro dele e na verdade não vingou como se esperava, né? O metaverso, você diria que você vê algum diferencial, alguma coisa que torna ele um pouco mais longevo do que o Second Life? Ai, tudo tão difícil, né? É difícil de prever, né? Nossa, como é difícil. Até quando a gente criou a ideia do metaverso da Alice, a nossa ideia é que ela caia no buraco, caia em cima de uma mesa do chá. Então tá bem bonitinho. É um assim. conceito visual até para ajudar as pessoas a entenderem o conceito digital, né, por trás Aí nós chamamos algumas empreendedoras, fizemos um evento lá no Hard Rock Café e mostramos para elas, assim, né? Tipo, olha, daí primeiro trouxe uma pessoa da Incepa para contar como foi e tudo mais, e daí eu fiquei só observando a carinha, assim, né, das pessoas, porque elas não têm nem ideia que isso pode ser uma realidade daqui a pouco para pequena empreendedora, mas é interessante, né, que caia mesmo no interesse delas, pelo menos na curiosidade, né? Como Tem que despertar a curiosidade. Né? Porque eu acho que é o início de tudo, né? Sim. Essa curiosidade. E outra pergunta que eu te faço é o seguinte, e vocês, além dessa loja aqui de Curitiba, há a possibilidade, digamos, vocês já vislumbraram a hipótese de talvez tornar isso maior, sair daqui e ter, sei lá, vamos franquear o Clube da Alice para outras capitais? Existe algum projeto nesse sentido? Olha, eu acho que uma das perguntas assim que a gente mais recebe no nosso canal de atendimento,
como que eu faço para levar o Clube da Alice para minha cidade? É. Eu sou de tal lugar. Eu morava em Curitiba. Agora estou nessa cidade. Como que eu faço para levar o Clube da Alice? Só que a gente nunca entendeu como que esse modelo poderia acontecer. Eu precisaria existir uma Mônica em cada cidade, né? Uma Basicamente, liderança. sim. Como que isso funcionaria? Porque o clube acabou crescendo em Curitiba em volta de mim, Claro. tipo, Sim. inicialmente. Mas essas 560 mil seguidoras, elas são só de Curitiba, não, né? Do nosso grupo Tem principal, Brasil todo ali. 85% mora em Curitiba e região metropolitana. E as outras, a grande maioria, tem uma ligação com Curitiba. Então, essa semana eu dei uma entrevista para uma Isso é TV fantástico. do Piauí. Nossa. E daí eles falaram assim: a gente tem uma surpresa para você. Ai. Aí gravaram um vídeo com uma Alice lá no Piauí. Aí achei super bacana e ela cheia de experiência com o clube. Daí eu achei fofinho que ela falou assim: e agora no Dia dos Pais, uma Alice me resolveu com o presente. O pai mora aqui em Curitiba. Então, Olha, sempre que tem legal. Esse uma intercâmbio. ligação, assim, forte, Pode até né? surgir, quem sabe, no futuro, o Clube de la Alicia E na América Argentina? Latina. Sabe que na aceleração agora do ano passado do Facebook, eles me pediram para monitorar algumas comunidades e uma era da Colômbia, que nasceu inspirada no Que clube. show. Ela viu o Clube da Alice e criou Compras de Senhora Olha, que legal. na Colômbia. E daí elas, assim, foi muito bonitinho, assim, quando a gente se conectou dela. Ai, que emoção falar com você, porque eu me inspirei no Clube da Alice para criar. Qual é o produto que mais vende na comunidade? Qual é a atividade mais frequente, mais presente ali? Requisitada. Eu É. acho que comida. Comida. Comida é uma coisa muito forte mesmo, assim, coisas de festa, docinho, Aham. acho que tudo ligado ao O mundo, produto mundo da é o que é festa, consumível assim, né? por todas as classes, Sim, normalmente, sim, né? sim. É porque sempre tem alguém fazendo aniversário, Uhum. casando, Exato. batizando, né? Docinho, bolinho, bolo. É, realmente, isso tem uma saída boa. E uma pergunta que me... Mas deixa eu terminar de Claro, responder por aquela favor. pergunta. E nós criamos, junto com o Facebook, criamos um projeto para entender como seria uma expansão. E criamos o Uhum. Clube da Alice Maringá. Aí eu Que legal. quis ficar no estado ainda, porque eu achava que a gente ainda teria um impacto, mas daí nós avaliamos se as pessoas entendiam o que era o grupo, quem não conhecia, Uhum. como que ia acontecer, e super funcionou. E deu super E Maringá é certo, uma assim. terra de pessoas muito legais, Maringá, não poderia ser maravilhoso. diferente. Abraçou, o projeto foi muito bacana mesmo. Claro. E essa expansão possivelmente vai dar resultados em estados vizinhos, Santa Catarina. A gente tem muita gente de Balneário Camboriú ligado Sim. aqui no programa também. Joinville, um pessoal que gosta Joinville. muito assim, ter uma O conexão próprio Rio Grande com do Sul Curitiba. também, São Paulo, Rio, a gente já teve respostas aqui. A gente nunca sabe para onde vai, né? Eu Isso é pensei, surpreendente. assim, o primeiro passo fora do estado, talvez Florianópolis, né? E minha Hum, filha mora em Florianópolis, então Facilita. facilitaria por claro, isso. claro. Mas ainda não sabemos. Sua filha se chama Alice? Não, se chama Eduarda. Maria Eduarda. Quem sabe, Veio quem uma sabe vai vir neta. uma neta Alice Uma aí, neta né? Alice. E a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, imagine, assim, eu imagino que na tua vida deva ter algum momento ali em que você percebeu que você estava passando de pessoa com uma ideia para, tipo, nossa, virei uma inspiração para algumas pessoas. O que mudou na sua pessoa de lá para cá? Assim, alguma coisa te facilitou, alguma coisa dificultou na tua vida? Como é que foi essa virada de... Eu não entendia muito bem o que o clube causava na vida das pessoas, Sim. né? E, assim, o dia que realmente a minha ficha caiu foi um dia que estava chovendo muito e chegou uma mulher, assim, molhada, com uma florzinha na mão, assim. E que ela amor. falou assim, eu vim aqui para te agradecer porque você não tem ideia da transformação que aconteceu na minha vida. Daí ela começou a contar que ela e o marido estavam desempregados, que eles estavam passando muita necessidade e que daí ela sabia fazer unha, né? Ela é manicure, e ela começou a postar no clube e disse que logo ela fechou a agenda, né, dela da semana e o marido começou a lavar o carro das clientes que ela fazia a unha. Que E diz que legal! isso gerou uma renda para a família, que eles estavam bem e tal. E daí ela falou: eu tinha que vir aqui te agradecer pessoalmente. E na fala dela, ela falou assim: e eu rezo por você toda noite.
Ai, Gente, quando ela falou isso, eu falei, gente, uma pessoa que É eu muito nunca vi forte. na minha É vida muito é muito forte. forte. Ela reza por mim à noite. E isso sim, falei, gente, realmente isso causa um impacto, Esse né? impacto é Isso grande impacta. demais. E assim, hoje, lógico que o clube me trouxe muitas satisfações. Até brinquei essa semana, tive num evento promovido pela Coca-Cola. Eu falei assim: olha, vocês me deram uma grande alegria. E no caminhão da Coca-Cola do Natal, eu não tinha ideia que era tão legal. Foi muito legal ir no caminhão com o Papai Noel, de ver a emoção das pessoas, né? Você se sente o próprio Papai Não, Noel achei quase ali, né? sensacional. Achei sensacional aquilo. Mas, brincadeiras à parte, assim, hoje é uma coisa que eu não posso amanhã acordar e falar assim, eu não quero Não mais quero fazer mais, isso. Né? Eu tenho responsabilidade com Mas muita gente, assim, né? e as pessoas te abordam no meio da rua, você consegue ainda. Menos do que eu Você- imagino, menos do que eu queria. Porque, sabe, elas falam depois, escrevem, eu te vi, eu queria tanto falar com você. Acho que Curitiba tem muito disso. Quando a gente teve o projeto em São José dos Pinhais, acontecia mais. As Sim. pessoas me paravam Será que mais em é o São medo José. deles acharem que você, sei lá, vai atrapalhar ou você comendo um Eu hambúrguer sou, com a eu sou uma família? pessoa muito. Eu vivo muito com a cabeça no mundo da lua. Aí Aham. sabe que eu procuro até não olhar para baixo quando eu tô andando, porque às vezes eu passo por alguém e eu nem Aham, vi a aham. pessoa, porque eu tô pensando, mas eu adoro quando as pessoas param E para o falar comigo. curitibano tem essa tendência mais reservado Sim, também, né? Então sim, não aborda sim. assim, não vou incomodar aquela pessoa, não vai, fica até com um pouco mais de receio de chegar perto. Não, e às vezes E até tem com gente uma que nem sabe quem é dúvida. você, talvez não conheça a tua imagem, né? Muita gente não sabe. Às vezes as pessoas falam assim, mas como que a pessoa não sabe quem é você? Não sabe. Não Ela tá sabe. lá dentro do grupo, ela não sabe quem criou, quem O que é E tá bom de tudo certa forma, porque você maravilhoso. não precisa. É um certo Até. anonimato, né? Exatamente, a pergunta que eu fiz, às vezes a gente conversa com pessoas que eram pessoas, vamos dizer, não se destacavam e de repente acharam aquilo que as tornava especial. E aí, puta, só que é chato que agora tem que andar de carro blindado. Ai, mas é chato que não sei o que. Eu falo, meu, se é isso, eu não prefiro não Não, ser. assim, o que eu gosto é que as pessoas me abordem, porque ou ela vai ter uma história bem legal para me contar com Claro. o clube. Isso é uma delícia, Quer gente. dizer, Você então, saber que alguém vamos tem dizer uma assim, história legal, né? o ônus ali do que você está fazendo, dessa importância toda, vamos dizer, não é nada que te incomode ainda, né? Não Não. tem isso. Graça, que Tem uma bom. coisa que me incomoda. Hoje não me incomoda mais tanto, porque eu entendo que as pessoas não entendem o Facebook, e daí não entendem o algoritmo, não Ah, entendem sim. as redes sociais, e daí elas me culpam. Ah, claro. Então, existem vários problemas que as pessoas, às vezes, daí. Só que delas perdem um pouco a mão e fazem ataques pessoais. Então, isso já sofri. No começo eu sofria, falava, por que essa pessoa está escrevendo isso de mim? Meu Deus, né? Porque a gente olha e fala, meu Deus, o que essa pessoa pensa de mim? Hoje eu entendo que E era era a pergunta É um que eu estava desconhecimento, anotando, né? que eu estava anotando para fazer para ela agora, se o Clube da Alice, todo mundo tem hater hoje, infelizmente, se o Clube da Alice tem haters também. Olha, só para você ter uma ideia, a gente tem 15 mil perfis banidos no Clube Caramba. da Alice. Tudo isso. 15 mil. Caramba. 15 mil. Lógico que ali tem perfis de homens que entraram por engano Sim. Claro, dentro do claro. grupo, mas muitos são de pessoas que desrespeitam. Eu não posso admitir, o que eu falo assim, para uma empreendedora fazer seu primeiro post para mostrar seu produto, ela precisa de muita coragem. Com certeza. Né? Tipo, ela faz aquele produto em casa, cara, ela vai postar ali, ela não tá ali para receber crítica. Nem dizer que é caro. E não é a nem hora dizer, Nem também, pra dizer que é ruim. Ou que... nada, nada. Porque ninguém vai na porta da loja do shopping Uhum. fazer uma panfletagem lá para falar que o produto Não, é eles ruim. usam a rede social porque cria uma falsa sensação de anonimato. É porque cria uma anonimato e de distância, né, segurança. física É. do, E eu do não lugar. admito isso, não admito. Realmente é um motivo de banimento. Eu acho que é uma Sim. falta de respeito e eu aviso. Quer ficar aqui? É a minha casa, é as minhas regras. É. Adora. Paciência. Não, mas Você gosta daqui? veja, eu Respeito. costumo dizer que, na verdade, é livre quem sabe os limites que tem para agir, né? Uhum. E uma coisa que eu penso, e já conversei outras vezes aqui no podcast, é que não gostou, na dúvida não fala nada. Nada. Né? Só nada. comente se for para comentar bem. É, Se não, não, se mas for para eu falar mal, só, não fale nada. só concordo com você. E é isso que eu falo. Falo, gente, às vezes Você vive tem isso, um né? engajamento num post lá de uma coisa que as Uhum. pessoas não gostaram, sei lá, viram um engajamento e falam, por que vocês não gastam essa energia incentivando uma empreendedora? Falo, gente, Claro. vai lá, faz um elogio para a pessoa. Muitas vezes uma crítica é o que precisa para ela parar. Ou Uhum. um elogio é um motivo para ela fazer um novo A verdade post. é que até para criticar existe o jeito, jeito correto. certo. Existe. Né? Existe. O tom de sugestão eu acho que é sempre muito bem-vindo, né?
tem que ser ameno na forma de agir, na forma de falar. Eu, quantas vezes escrevo as coisas e paro, penso e falo, não vou dar o send no e-mail ainda. Volta, escreve de novo. E sempre melhora, né? E Acho também que há existe. O pessoal não pensa O antes pessoal não de... pensa antes de escrever e às vezes também, e já aconteceu aqui na Toca também, É verdade. de muitas sermos vezes. vítimas do tal do algoritmo do bot, que você coloca uma palavra-chave determinada e naquele dia aquela palavra tá no alvo desses haters, É. que acabam disparando para tudo quanto é perfil, É. comentários maldosos que nem sempre são para O você e nem para o hater teu de A canal. ou de B Acaba sempre caindo vão... para você também, se escreve uma palavra X Porque eles estão e varrendo a tá lá no internet automático procurando Não, e e essa cai para cultura do você. cancelamento, né, gente? É. É horrível isso. horrível isso. E muitas vezes as coisas são pegas fora do contexto. Sim. É o que eu falo para as meninas sempre. Falo, gente, se apareceu alguém querendo se É. aparecer, não dá audiência. Se Não, você fica, melhor se coisa. você fica ali replicando, aí o que que acontece? Você vê uma pessoa falando um absurdo tão grande, o Sim. que que você faz? Vai lá no perfil ver quem que é aquela pessoa, né? Você vai ver que tem 2 postagens. Você fala, quem que é essa pessoa, meu Deus do Aí céu? você vai lá entrar. Cada 10 que fez isso já deu E engajamento para a pessoa. E sabe que Então, É isso que ela tá até ganhando, até né? pela tua formação, que você falou da parte da fotografia, eu gosto muito de fotografia e acompanho muitos YouTubers, né, que me ensinam a fotografia, né? No meu caso é hobby. E tem um rapaz que é o Ronaldo Nene, é um cara muito simples de São Paulo, um paulistano típico, uma pessoa que trabalhava, ganhava pouco, começou a se dar bem no YouTube e hoje se dedica a ensinar as pessoas. E eu sou apaixonado pelo canal dele. E ele fala assim: boa parte de quem fala mal de mim, quando eu entro no perfil delas, as fotos delas são horríveis. E um deles tira foto melhor do que a maioria das pessoas que entram aqui, comentam e falam bem da gente. E o que esse cara quer, meu? Ficar quieto em casa? Tipo, tá inscrito pra quê, né? Não, eu tenho, assim, sei lá, um grupo de umas 10 mulheres, assim, que, meu Deus do céu, tem um post em algum lugar falando do Clube da Alice, lá estão elas. É, aquele grupo cheio de não sei o quê. Eu falo, mas, gente, ou é só precisa teorizar Patricinha. tudo, Não, gente. é só Patricinha, porque lá é só milionário. Eu falo, nossa, gente, que delícia, né? Eu consegui um grupo. Aquela coisa, ele fala, não, porque lá eles incentivam você a ser de tal forma, e aí, como é que assuma seu cabelo cacheado? Tipo, gente, não precisa ser desse jeito, né? Não, é pelo menos, difícil, eu é acho que todo difícil. mundo tem seu valor, cada um do seu jeito, não Não, precisa. e tem que tomar cuidado. Uma vez a gente caiu numa discussão enorme lá no grupo, porque mulheres com filhos, se certas vagas de emprego Aham. eram para mulheres com filhos pequenos. E daí surgiu uma discussão e eu fiz um comentário que às vezes eu via que existiam dificuldades para mulheres com filhos pequenos se ela não tiver uma rede de apoio, Claro. né? E dependendo do tipo de emprego, Não tem você como. não tem como, né? Não exerce a Meu profissão. Deus, porque como que uma mulher à frente de um grupo feminino? As pessoas misturam tudo, né? Misturam tudo. Sim. E eu acho que também há uma confusão na cabeça das pessoas. Primeiro, essa necessidade de falar o que pensa. Pessoas, vocês não precisam falar tudo o que vocês pensam. Não precisa falar tudo, só fala o que é bom. Não, precisa Né? falar. Só fala que vai contribuir, né? Exato, Tipo, exato. Ninguém perguntou, às vezes, a opinião e as pessoas estão dando. Mas, principalmente, confundir a obra com o criador. A exemplo de achar que o diretor do massacre da Serra Elétrica acha bonito matar pessoas com serra elétrica, e não é, gente, é uma contação de uma história, né? Exatamente. Como quem faz um filme retratando a Segunda Guerra Mundial não necessariamente acha bonita a Segunda Guerra Mundial, né? Então, eventualmente, você tem algo e que naquela determinada época foge do estereótipo inicial do teu projeto, como, não sei se acontece isso com vocês, mas hoje, por exemplo, se fala muito dessa questão da ideologia de gênero e tudo mais. Já aconteceu de alguém olhar para vocês e falar assim, não, mas eu me sinto mulher, eu quero entrar. Como é que vocês tratam isso? Porque é um assunto delicadíssimo pergunta. hoje. Hoje, assim, se você tiver um perfil feminino no Uhum. Facebook, então nós temos trans, tudo bem, Perfeito. temos É empreendedoras uma forma trans. objetiva de tratar o assunto. Se ela tem um Uhum. perfil feminino, Claro, ok, tá claro. super bem-vinda. Eu digo super porque bem-vinda. há um risco de você sofrer o hate de ambos os lados, né? Uhum. Vamos dizer, de você deixar entrar e a pessoa, e vamos dizer, a mulher falar, opa, mas espera aí, mas é uma trans. Como eu vi acontecer agora recentemente no esporte, né? Houve uma discussão, né? Que eu me sinto mulher, não, mas espera aí, mas o biotipo é diferente. No esporte eu acho que daí tem uma mais coisa mais complicado, né? delicada, né, ali. E foi muito bacana, uma empreendedora trans participou de um desafio nosso, foi uma das finalistas, e na festa, depois ela foi com a mãe, e daí depois ela veio e falou assim, nossa, eu me senti tão bem, me senti tão Ai, que acolhida, legal. isso super bacana, e assim,
assim, É porque a quando a gente Esse é o tá lá objetivo, para né? julgar Porque ninguém. quando a pessoa quer, vamos dizer, tem alguma discussão dessa natureza tão delicada, eu acho que quando ela entra para somar, não tem problema nenhum. Nenhum. Agora, quando entra, talvez, para fazer alvoroço, para fazer barulho, por algo que talvez você nunca tenha acontecido, nunca tenha Tem negado alguns nada, né? assuntos que às vezes é complicado. Claro. Como que foi? Bem no meio da pandemia, o Facebook pediu que a gente fizesse algo relacionado ao racismo, que a gente Sim. trouxesse Sim. o tema. Falei, puxa, como é que a gente vai tratar o tema? Daí nós criamos uma série de vídeos chamado Movimentalice. E convidamos a Michele Mara, que é uma cantora negra Sim, maravilhosa. sim, a nossa Aretha Amo! Franklin, Maravilhosa, né? curitibana. E ela lá Ela tá em Portugal. Portugal, ela direto de Portugal. Chamamos a Bettina Klein, não sei se você Sim, conhece conheço também, que tem a filha, né? A história da filha com a adoção, assim, foi super bacana. E eu e a Juliana Caran, a gente se dividia na apresentação do programa. Nossa, eu recebia tanta crítica. Por que vocês estão apresentando o programa? Por que vocês não estão no lugar de fala? Mas, gente, nós só estamos aqui para fazer. Só fazer a mediação. Só fazer a mediação. Aí, uma vez, a Michelle teve um problema de conexão em Portugal Sim. e ficou muito ruim o sinal dela. E daí, vocês sabem, se são comunicadores, a gente não pode deixar um negócio vago. Alguém tem que falar, Alguém tem que falar. na hora. E daí, depois, a gente falou, pela dinâmica, poxa, né? vocês tiraram a voz da Michelle. Não, foi internet. Não foi a gente. Esse, inclusive, foi um problema que aconteceu muito com as lives durante a pandemia. Chegou um momento em que chovia, dava problema no Sim, Wi-Fi. A sim. gente chegou a fazer um mês, mais ou menos, de lives pelo Instagram no início, lá no meio da pandemia, lá em 2020. Só que a gente acabou abortando a ideia, porque os problemas de conexão e de internet eram tantos, ainda mais em Curitiba, que chove muito e que a gente tem, né, uma série de intempéries, que a gente pensou, não, ainda mais pelo Instagram, que é feito pelo celular, você não tem como ligar um cabo, tem que ser pelo Wi-Fi, é difícil mesmo. Então, para entregar um conteúdo mais ou menos, que não fosse tão bacana, não, vamos largar essa ideia, vamos pensar na estrutura do podcast, que já estava nascendo essa ideia, e a gente aos pouquinhos foi estruturando e está aqui hoje, nosso podcast aberto aqui para conversar com pessoas interessantes, De inteligentes. todos os tipos, sobre todos os que legal. assuntos. Exatamente. O principal é ser inteligente, né? Isso Exatamente. mesmo. E até uma coisa que não digo que me surpreendeu, mas que de certa forma me deixa feliz quando eu vejo que as pessoas sentam aqui e já tem uma certa facilidade para se comunicar, né? E eu vejo que você me parece uma comunicadora nata. Isso já existia na Mônica fotógrafa ou passou a existir na Mônica da Alice? Não existia. Foi aprendido? A Mônica, como assim? Como é que foi? na época de produção, que às vezes a gente lidava com equipes de 300 pessoas e precisava dar um recado ali no teatro, o pessoal Morria de vergonha. me dava um microfone, falava, gente, Fala. microfone, me dá aqui que eu vou falar Tô alto fora. e todo mundo vai ouvir. Só de segurar um microfone me dava desespero. Não, a gente vai aprendendo, né? Claro. A hora que eu precisei me comunicar com a comunidade, e o que eu sempre falo para as empreendedoras, é uma chavinha que vira. Né? No primeiro, no segundo, você fala, nossa, você começa a se ver ali e fala, meu Deus, que voz Quando a tua vida feia. passa a depender disso, né? E daí, quando eu tive o convite para ir para a rádio, nossa, daí eu me apaixonei. É né? verdade. Você teve Nossa. programa. Não sei se você tá ainda com programa na Não, rádio. agora no também momento não, mais. mas a gente teve 1 ano e meio na 98 FM Sim. e depois mais 1 ano na RIC FM. Legal. Porque aí você torna esse teu diálogo com mulheres empoderadas de toda Curitiba, até expande mais o teu projeto, né? Não, e é uma delícia, assim, e até hoje, eu brinquei com o João da 98 esses dias, falei assim, até hoje tem gente que me para e fala assim, você não é aquela da 98? Que legal. Olha, Que legal. tem um sobrenome da 98. Mas as pessoas daí te reconhecem, vamos dizer, pela voz? Pela voz. Ou daí... Pela voz. Na Na época da rádio, muita gente reconhecia pela voz. E tinha, acho que a própria vinheta de abertura que chamava, que falava e tal, né? Era muito legal. Muito legal. E agora tem, então, o livro O Jeito Alice de Empreender. E onde as pessoas podem encontrar teu livro? Pela internet, em vários sites. Né? No Clube, No Clube da Alice. Não, no Clube não Ah, temos. não acredito. Não temos. Posso fazer uma sugestão? Pode, Venda no Clube da Alice. Vai dar Mas muito é certo. que é por causa da editora, daí foi distribuído para as livrarias. Aham. Aqui em Curitiba, nas livrarias Curitiba, muito queridos, fizeram Sim. uma divulgação bem bacana, colocaram em destaque. Você tudo. falou que teu marido é advogado, Sim. né?
E rola, assim, uma competição em casa de quem tá empreendendo mais. Ele ganhei uma ação boa ontem, assim, eu escrevi um livro. E rola, assim, essa... Não, porque A eu trouxe competição? ele pro clube. Você trouxe Ele pro clube, porque chegou uma hora que eu já não dava conta e hoje ele cuida de muita coisa da parte burocrática. Não, mas o jurídico, como você falou no começo da conversa aqui, o jurídico é essencial, né? Sim. Mas ele hoje ele tem escritório, ele advoga para fora Não, ou ele tá cuidando trabalha com lei de exclusivamente? incentivo, então a gente teve esse Que monte de legal. problema agora também, que Aham. teve uma parada. Eu acho que tudo foi acontecendo, né, do clube Que relacionado a legal. isso. E daí hoje ele tá bem focado no Que clube, com os show. nossos parceiros, com as marcas, com tudo isso. Bom, e agora a gente tem que se despedir, né, Paulo? Mas é Tá que acabando, pena. passou muito rápido, É que né? hoje as agendas estão Apertadas. apertadas. E aí, mas nesse tá fim de muito semana legal. tem show do Iron Maiden, a galera deve estar se preparando aí pra verdade. sair. Mulherada, roqueira da cidade também tá indo pra lá. Tem Uhul. Blitz amanhã também. Tem! Tem Blitz Denorex também. Aqui na capital do rock, né? Yeah. Curitiba é a capital do rock. Tem banda que também divulga trabalho no Clube da Alice? Bandas femininas? Banda de casamento. Já tivemos algumas bandas, sim. Serenata, Nós tivemos, casamento. assim, eu vou te dizer que quem mais fez sucesso não foi uma mulher, foi um homem. Zé Olha! Rodrigo. Ah, o Zé Rodrigo. Tá nos Estados Unidos Justificado. agora. Justificado. Zé Rodrigo pediu sua esposa em casamento ao vivo no Clube da Alice. Ô, Nossa! Não sabia dessa história. Sim, eu estava no dia que Zé conheceu sua esposa. Estava produzindo o show dele. Sério, que bacana! E o Zé tocou o aniversário de 1 ano do Clube da Alice. Foi muito legal. Foi um show do Zé só para mulheres. Foi uma balada incrível. E agora o Zé vai estar aqui em outubro. Sim. Aqui no Brasil. Casamento de uma amiga nossa. E a gente quer fazer de novo. E ele é um cantor versátil. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele toca, ele canta as músicas que ele... Na banda dele ali, um rock mais antiguinho e tal. Eu me lembro que ele subia no palco no Black Sabbath. Desculpa, no Crossroads, No cantava Cross, Black cantava Sabbath. Black Sabbath. E o cara tem muitas facetas, né? Tem, ele é multifacetado. Ele é muito legal. Mas é isso. Mônica, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, por Imagina, participar desse adorei. papo aqui Pena no que Toca foi rápido, que Podcast. fique muito claro. É isso mesmo. E eu espero que você também aí de casa tenha gostado. Deixa seu recado aqui, escreve seus comentários positivos, é claro. Deixa aí o seu joinha. Segue também a Mônica, a gente vai deixar os links aqui para você curtir também aqui embaixo, para você seguir o Clube da Alice, para você que é mulher empreendedora aí em qualquer lugar do Brasil que se sentiu inspirada de alguma maneira por essa história e quer conversar mais com a Mônica, também tem o contato dela aqui embaixo. Qual que é o teu Instagram que você está utilizando Mônica agora? B. Berlitz. Ah, certinho. A gente vai deixar aí embaixo, bem certinho pra galera te procurar também. E é isso, né, amor? Como aqueles recadinhos de sempre, né, pessoal? Então, por favor, curta, inscreva. compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você não clicar o like, você não merece ter internet em casa. E é isso aí, até o próximo Toca Podcast. Obrigada, Mônica. Valeu. Tchau, gente. Um abraço.